Amém. Boa noite, irmãos, que a paz esteja convosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é mais uma noite, do nosso culto online, e a mensagem da palavra de Deus hoje, que é o Dia das Mães, encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 38, que diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. E no livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 16, a palavra de Deus diz: Porque eu hei de abençoar-te e te darei dela um filho, e o abençoarei, e será a mãe das nações, reis de povos sairão dela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, uma data muito especial, o Dia das Mães. Nós gostaríamos de estar refletindo, sobre o Dia das Mães, sobre a importância de ser mãe, a responsabilidade de uma mãe, porque nem tudo é flores, Hoje, o Dia das Mães, muita alegria, felicidade, muitas flores, muitos presentes. Hoje um dia atípico, diferente, devido à situação do isolamento social, mas mesmo assim as mães receberam suas homenagens online, outros os filhos moram junto na casa e não passou despercebido, eu creio, Mas nessa noite nós gostaríamos de refletir sobre a função, sobre a importância, a responsabilidade de ser mãe. E a Bíblia fala muito, de maravilhosas mães, como fala da Sunamita, que teve o seu filho, e quando ali viu ele, que tinha morrido, que o profeta tinha dado aquele filho para ela, e ela viu ali que ele tinha, morrido, e ela foi muito longe à busca de socorro, à busca do profeta, Assim é o papel da mãe, sempre ela vai em lugares distantes, longínquos, onde ninguém pode ir, ela vai pelo seu filho, vai atrás, vai ver como é que tá, anda atrás. Eu lembro que quando o filho sai, a mãe vai atrás, vai saber onde está, Você é assim? Você tem ido saber onde seus filhos estão, com quem estão andando, Aonde estão parando? Isabel, a mãe de João Batista, a mãe de um profeta, uma mulher que educou um profeta, Então, ali, com certeza, Isabel passou muitas boas, atitudes para João Batista, ensinou, muitas coisas maravilhosas da palavra de Deus, E a gente vê Joquebede, mãe de Moisés, que do ventre dela saiu, um grande homem de Deus, aquele homem que teve a responsabilidade ali de conduzir por um bom tempo o povo de Deus no deserto, Louvado seja o nome do Senhor. Mas enfim, como é bom pegar o filho nos braços, e chamá-lo de filho, e o filho chamá-lo de mãe. Mas nessa noite nós gostaríamos de refletir não só na mãe biológica, na mãe que nós sabemos já dos cuidados que uma mãe deve ter com seus filhos biológicos, apesar de a gente ver que existem ainda as falhas por falta de informação, por algumas situações. Nós que trabalhamos na escola, a gente vê ali, às vezes, os filhos que hoje, que a gente nota as crianças que ali criadas sem limites, nos seus lares. Muitas das vezes as mães ali, por falta de experiência, deixam nas ruas, vão assistir televisão, deixam fora de casa, Não faz mais a rotina com as crianças, a hora de dormir, de levantar, de fazer as coisas. Nós que somos já de uns anos, uns poucos anos atrás, nós fomos criados com rotina. Nós tínhamos hora de almoçar, hora de deitar, hora de levantar, hora de fazer tarefa. E isso era um ensinar, E que deu certo, louvado seja o nome do Senhor. Mas bem, hoje nós queremos também falar de um outro tipo de mãe. A mãe espiritual, A mãe biológica, nós já sabemos de todos os cuidados que
uma mãe tem com seu filho, do amor que ela tem para com seu filho. Mas hoje nós gostaríamos de chamar a atenção para a mãe espiritual, a mãe de nações. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele falou para Sara, que ele prometeu, ele fez uma promessa a Abraão e que também chegou em Sara, né? E disse, porque eu hei de abençoar e te darei dela de Sara, um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa mãe biológica, aqui que nós queremos fazer esse paralelo da mãe biológica com a mãe espiritual, a mãe de nações, não é diferente, né? O cuidado da mãe biológica e da mãe espiritual, da mãe de nações. Hoje eu quero chamar a atenção, né, das pastoras, das líderes da igreja, das visitadoras, né? Você tem desempenhado esse papel de mãe da sua igreja, de mãe das nações? Porque quando nós falamos de mãe, a gente remete logo, duas palavras vêm na nossa mente: amor e cuidado, né? Então, algumas palavras sinônimas de amar é ter afeição, ter afeto, amizade, apego, carinho, simpatia, ternura, afinidade. E de cuidado, tomar conta de, atender, curar, encarregar-se, interessar-se, medicar, ocupar, olhar, tomar conta, tratar, vigiar, né? E essa missão foi dada a Sara. Sara, ela não foi chamada para ser só a mãe de Isaac, mas ela teve uma promessa sobre Sara aqui, que ela seria a mãe de nações, né? E nessa noite nós queremos refletir com as mães de nações, que sou eu, que são vocês, as líderes da casa do Senhor levantada para liderar, as diaconisas, as pastoras, né? Nós temos uma missão, nós somos chamados para ser mãe duas vezes, nós somos chamados como Sara foi chamada, para ser mãe de Isaac e ser mãe de nações. Então Sara, ela não tinha uma responsabilidade só com Isaac, porque ela teve sobre ela uma promessa de ser mãe de nações, ser mãe de povos, ser mãe que através da vida de Sara, a promessa do Senhor disse que reis sairiam dela, né? Que ela ia ser mãe de nações, mãe de muitos povos. E uma mãe de nação, qual seria a função dela? Qual seria a função de Sara? Diferente da função que ela tinha com Isaac? Não, muito parecida. Porque a função de mãe, né? Deus, ele falou mãe de nações. A função de mãe, como eu já falei, ela remete ao amar e ao cuidar. Então, nós que fomos chamados a mais para sermos mãe de nação, mãe biológica e mãe de nação. Nessa tarde, nesse início de noite, o Senhor, ele faz uma pergunta para mim e para você. Você tem tido afeição com os teus filhos espirituais? Você tem tido afeto? Você é mãe de nações. Você tem tido amizade com esses teus filhos espirituais? Você tem tido apego, carinho, fraternidade? Você tem tido simpatia com esses filhos espirituais quando te procura, quando chega na sua casa? Você tem tido ternura? Você tem tido afinidade com os seus filhos e filhas espirituais? O que é afinidade? Amizade, cumplicidade? Você tem tido estima? Você tem tido afeição? A outra palavra que remete à mãe é o cuidar, né? Você tem tomado conta dos teus filhos espirituais? Nessa noite nós queremos refletir com as mães espirituais, as mães de nações, que não é somente as pastoras como eu, mas as líderes que o Senhor levantou dentro da igreja para cuidar né? As diaconisas, as mães. Você tem tomado conta dos teus filhos espirituais? O cuidar também é atender. Você tem atendido os teus filhos espirituais? Você tem curado, sarado as suas feridas quando lhe procuram? Ou você tem procurado para curá-los?
Você tem se encarregado desses filhos espirituais? Você tem se interessado pelos teus filhos espirituais? Você tem medicado? Cuidar é medicar também. Cuidar é ocupar-se. Você tem tirado o tempo ou se ocupado com esses filhos espirituais. Hoje, Dia das Mães, você tirou seu tempo para passar uma mensagem para suas filhas espirituais? Cuidar é ocupar-se, é tirar tempo. Você tem olhado os teus filhos espirituais? Você tem tomado conta deles? Você tem tratado deles? Você tem vigiado? Cuidar é vigiar. Você tem vigiado? Você tem zelado pelos teus filhos espirituais? Cuidar é zelar. Então nessa noite é uma noite de reflexão também para nós que somos mães, e nós estamos fazendo um paralelo e fazendo uma reflexão sobre os dois tipos de mães, as biológicas e a mãe espiritual, que é chamado como Sara, mãe de nações. Maria também foi chamada para ser mãe de nações. E quando o anjo apareceu a Maria, ela disse, ela não pensou duas vezes, Maria disse: eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você tem dito para o Senhor: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nessa noite, uma noite de reflexão. Tantas mulheres que foram chamadas para ser mães de nações, para ser mães espirituais, mas não têm cuidado das suas igrejas, não têm cuidado dos seus esposos que são pastores, não têm cuidado das suas ovelhas, não tem cuidado do zelo da casa do Senhor. Tantas líderes de mulheres que foram levantadas para cuidar, não tem se interessado pelo seu grupo de mulheres, não tem visitado as mulheres que Deus colocou para elas cuidarem. A palavra de Deus lá nos fala de Dorcas. Dorcas era uma líder que ela se preocupava se aqueles que ela lideravam, aqueles que ela ali Deus colocou próximo a ela para evangelizar naquela cidade de Jope. Ela se preocupava se eles estavam com frio, se eles estavam nus, se tinham comido. A palavra de Deus diz que Dorcas, ela abria mão ao necessitado. Você tem se preocupado com os teus filhos espirituais? Você tem um chamado, você tem assumido o teu chamado como líder, como visitadora, como pastora, como esposa de pastor. Você tem assumido o teu chamado? O Senhor te chamou não só para ser mãe de Isaac. Ser mãe de Isaac já era um grande privilégio para Sara, mas o Senhor deu uma missão a mais para ela. Ele disse: eu te abençoarei e tu serás mãe de nações. Ela tinha sobre ela uma responsabilidade de mãe duas vezes. Então nessa noite eu gostaria muito de refletir com essas mães, assim como eu, que o Senhor chamou com a responsabilidade dupla de ser mãe biológica e de ser mãe das nações. Nessa noite o Senhor ele faz uma reflexão juntamente conosco. Como estão os teus filhos biológicos nesse momento? Como estão os teus filhos espirituais nesse momento? O Senhor nessa noite ele fala com as mães sunamita, que tem os filhos às vezes doentes, na cama com problema. Ele fala com a mãe Ana, que orava pelo seu filho, que levava para a casa do Senhor, que educou, levando nos caminhos do Senhor. Ele fala com a mãe Isabel, que educou João Batista como um grande profeta do Senhor. Ele fala com Joquebede, que ali se colocou na brecha para salvar, para cuidar do seu filho Moisés, né? Ele fala com as mães Sara, que ele deu ali o privilégio de ser mãe de Isaac, mas de ser mãe da igreja, mãe de nações. Ele fala com as mães Marias, que tem se colocado e dito a ele: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, cumpra-se em mim o teu chamado. Ele fala com as mães, as Dorcas, que tem se preocupado com o próximo, que tem se preocupado com aqueles que estão ao seu redor. E nessa noite o Senhor ele te diz: que mãe você tem sido? Qual é o papel que tu tem desempenhado? Você é mãe biológica? O Senhor te chamou só para ser mãe biológica? Ou o Senhor te chamou também para ser, você que tem a função de ser mãe biológica, faça como Ana, ensine,
Leve para o templo do Senhor. Você que Deus chamou com as duas funções de ser mãe biológica e de ser mãe das nações, mãe espiritual, né? Desenvolva a tua função, o teu chamado, porque a palavra de Deus diz que a quem é mais é dado, mais é cobrado. E quando o Senhor ele fala na palavra mãe, ele nos remete a cuidado e a amor, né? Então nessa noite a palavra do Senhor ele diz que ele te entregou esse papel e ele cobrará das tuas mãos pastoras, líderes, diaconisas, servas da casa do Senhor. E ele também diz na palavra dele, aqui no livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, ele já diz que poderia ter alguma mãe espiritual, alguma mãe biológica. Ele já abriu aqui um leque dizendo que pode ter alguma dessas mães que pode abandonar um filho. Talvez você ouvindo essa mensagem aí, você vai dizer, a minha mãe espiritual, a minha mãe biológica me abandonou. É muito difícil, por isso que Deus fez essa comparação, né? Mas pode ser que tenha, né? A minha mãe espiritual me abandonou, né? Mas o Senhor nessa noite ele te diz, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele? Pode uma mãe espiritual, uma mãe de nações esquecer dos seus filhos na fé? Pode. Ele diz que pode. Pode uma mãe biológica esquecer dos seus filhos que nasceu das suas entranhas? Pode. Do filho que nasceu do seu ventre? Pode. Mas ele diz nessa noite para você, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Então o Senhor aqui ele já abre um leque dizendo que poderá essas mães se esquecerem dos seus filhos, mas ele não se esquecerá dos seus filhos. Mas nessa noite ele faz uma reflexão e ele faz um lembrete, não esqueçam-se dos seus filhos, mãe biológica e mãe espiritual, e mãe de nações, aquelas que eu dei o privilégio de cuidar de povos, de cuidar de reis, de cuidar de rainhas, de cuidar de príncipes, de cuidar de princesas. Nessa noite o Senhor te diz, não esqueça do chamado e da tarefa que o Senhor entregou nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E faça nessa noite, como disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.